Aqui, ó, Rasta, eu já fui lá pegar a minha. Se você ainda não foi pegar a sua, vá lá pegar que ainda dá tempo. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que jogou neste sábado pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Bahia, e deu empate, Rasta. Poderia ser muito melhor, Rasta, mas infelizmente acabou sendo empate e felizmente acabou sendo empate. E vocês vão saber por que eu tenho esses dois sentimentos, Rasta. Primeiro, porque felizmente deu empate e o Bahia saiu com um pontinho desse jogo, porque o Bahia tinha simplesmente 13 desfalques, Rasta. Não bastasse a galera que tá machucada, a galera que tá com Covid, a galera que tá com cartão vermelho, o Bahia não tinha banco. O Bahia foi com uma quantidade mínima de jogadores, 19 jogadores apenas, ali com uma galera da base do Sub-20, e entrou em campo muito mais desacreditado pela sua torcida do que pelo próprio Dado Cavalcante, que desde o jogo do Goiás já tinha afirmado que o Bahia tinha total condições de chegar lá no Mineirão e fazer um jogo de igual para igual. E curiosamente, Rasta, foi exatamente isso que aconteceu. O Bahia entrou em campo totalmente diferente. Eu posso dizer que foi a melhor partida que eu vi até então do Bahia. Mesmo o jogo que o Bahia ganhou de 3-1 do Atlético Mineiro, aqui em Pituaçu, aqui em Salvador, de virada, mas o Bahia fez um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo esquisito, que todo mundo daria o time mineiro como o vencedor daquele jogo pelo primeiro tempo que o Bahia fez. No segundo tempo, totalmente diferente, e o Bahia virou o jogo. Neste jogo de sábado, o Bahia desde o primeiro tempo mostrou que estava disposto a encarar o Galo de igual para igual, e foi isso que o Bahia fez. Inacreditável, o Bahia conseguiu, com um time montado, todo remendado, com peças de Sub-20, com jogadores que não jogavam há 500 anos, como o Rodriguinho, e com uma defesa que nós sabemos exatamente o que é capaz de não fazer. O Bahia encarou o Galo. O Galo meio que arame liso ali, rodeava e não furava ninguém, mas o Bahia conseguiu, já nos primeiros segundos de jogo, 20 segundos de jogo, o Bahia já conseguiu um lance que deveria ter sido gol se fosse no pé de quem sabe fazer. Infelizmente, o nosso Búfalo Rossi é zarolho. Ele olha para um lado e chuta para o outro, porque a bola estava na cara do gol, só era ele caprichar e seria o primeiro do Bahia, mas não, ele perdeu. 20 segundos de jogo, Rasta, 20 segundos de jogo, era para o Bahia estar 1-0 já. E não foi só isso, teve o nosso centroavante impotente, não fura ninguém. Nosso centroavante impotente, que infelizmente substituiu o Gilberto que se contundiu, não entrou em jogo. Se fosse o Gilberto que tivesse as chances que o Gabriel Novaes, daquelas três ali, Rasta, no mínimo uma entraria. Infelizmente, o Gilberto não pôde jogar e nós ficamos com um centroavante impotente. O Bahia no primeiro tempo, mesmo com uma posse de bola inferior a que o arame liso do Galo tinha, o Bahia conseguia chegar na cara do gol e chutar, mas sem muita efetividade. O Bahia já tinha dado uns 6 chutes a gol antes de tomar o primeiro gol do Galo. O Bahia que vacilou naquele lance, o lance que o Rossi se esticou e não conseguiu pegar a bola sobra na lateral esquerda, que cruza na área, e o Lucas Fonseca estava atrás do Eduardo Sacha e não conseguiu interceptar. Lógico, ele estava atrás, se posicionou atrás do atacante. Para quê? O atacante subiu sozinho, ninguém subiu mais além do Eduardo Sacha, cabeceou uma cabeçada em queima-roupa, não teve nenhuma culpa o Klaus. Gol do Galo, 1-0, e até então eu acredito que o sentimento de todo mundo era: tá dando a lógica, tá dando o resultado mais lógico que estaria nesse jogo, que é o Galo vencer dentro dos seus domínios. E eu não estava muito nervoso não, porque eu estava vendo que o que estava acontecendo não era nada além da normalidade. O que eu estava gostando era que o Bahia, mesmo depois de tomar o gol,
não se entregou, continuou com a mesma postura, continuou sem se abalar muito e continuou tendo chance de gol, mas a bola insistia em cair na perna de quem não sabe, Rasta. Mais uma vez, no finalzinho do jogo, o Bahia teve uma chance de empatar o jogo com o Gabriel Novaes, que conseguiu interceptar uma bola e ir em direção ao goleiro do Atlético Mineiro, mas tentou fazer o que não sabe, tentou uma cavadinha, Rasta, e quem não sabe fazer cavadinha não invente, dava um chute na bola sem olhar para o goleiro e com certeza o Bahia teria empatado aquele jogo. Aliás, se ele tentasse um drible, ele conseguiria pelo menos um pênalti ali naquele lance, ele tentasse um drible no goleiro, mas não, tentou fazer o que não sabe, não tentou fazer o café com leite e com isso o Bahia saiu do primeiro tempo perdendo de 1-0, Rasta. Um placar que a gente não pode dizer que é injusto. Eu tenho uma certa resistência em falar no futebol, em falar em justiça no futebol. O futebol não tem justiça. O futebol pune quem não acerta. E o Bahia foi punido com aquela velha lei que disse de quem não faz, toma. Não fez os lances que achou e tomou o gol de castigo. Mas aí o Bahia prendeu o castigo. No primeiro minuto do segundo tempo, com o Rossi, uma arrancada semelhante à do Gabriel Novaes, o Rossi arrancou até o final, ligou o foguetinho, Rasta, e aí largou o doce para cima do goleiro. Aliás, um chute interessante que ele fez. Eu que estava chamando ele de Rossi Zarolho, porque ele chutava para um lado, a bola ia para o outro. Ele nesse lance, ele não olhou para o goleiro, não olhou para o gol, só olhou para a bola e largou o pé. E aí a bola pegou o caminho do ângulo do goleiro e o Bahia empatou o jogo, abriu o placar para o Bahia. 1-1 no jogo, um Bahia que estava mais próximo de fazer o segundo do que tomar o segundo até nos primeiros minutos de jogo. O Bahia continuava criando bastante, mas não estava resolvendo lá na frente aquele último passe para chegar bonito no pé do atacante e o Bahia não estava conseguindo fazer isso. O Atlético foi melhorando, foi gostando do jogo, foi criando oportunidades e quase chegou ao segundo gol se não fosse o goleiro. Como é bom ter goleiro, Rasta, como é bom ter goleiro. O Matheus Klaus fez um verdadeiro milagre numa cabeçada do jogador do Atlético Mineiro que após a cabeçada já estava se caminhando para comemoração, porque estava certo de que seria gol. Ele tirou a bola do goleiro, botou no cantinho e já estava se posicionando para ir comemorar o gol quando Matheus Klaus largou o braço esquerdo, a bola não entrou e o Bahia manteve o placar de 1-1 e foi sofrido a partir daí. Apesar do Bahia ter conseguido colocar uma bola na trave e mais uma vez ter perdido um outro lance com Gabriel Novaes, o nosso centroavante impotente que não fura ninguém, o Bahia conseguiu segurar o empate. Mas o mais importante desse jogo não é nem o Bahia ter conseguido o empate, é o Bahia ter jogado os 90 minutos encarando o Galo sem medo de ser feliz. Mesmo tomando o gol, o Bahia não mudou a sua postura. Eu não tenho muito o que reclamar do técnico Dado Cavalcante nesse jogo. Acho que ele conseguiu colocar o Bahia para fazer o que não vinha fazendo há muito tempo, de jogar 2 tempos do jogo de forma consistente, criando oportunidades, mas infelizmente a bola estava caindo no pé de quem não entende. Foi lamentável o Gilberto não jogar esse jogo, o nosso atacante, nosso centroavante, o cara que realmente o Bahia depende dele. O Bahia depende do Gilberto e quando o Gilberto entra em uma boa fase no jogo, porque o Gilberto também é aquele centroavante vagalume. Um dia ele tá aceso, outro dia ele tá apagado. No dia que ele tá aceso, aquelas 3 bolas lá ele, que o Gabriel Novaes errou, com certeza o Gilberto colocaria uma para dentro lá ele. Enfim, o jogo em 1-1 não foi de todo ruim por conta disso, por conta de todos os desfalques que o Bahia teve, por conta de todos os problemas que o Bahia encarou nesse jogo extracampo e também toda a pressão do rebaixamento, de voltar para a zona de rebaixamento. Então esse empate fora de casa contra um time que está brigando pelo título, que não perde em seus domínios, foi excelente. E aí, respondendo por que não foi também um bom resultado, por causa das chances que o Bahia teve durante o jogo. O Bahia teve tanta chance que não deveria ter perdido e poderia
ser castigado mais uma vez se não fosse o goleiro Matheus Klaus, que fez um milagre naquele lance aos 27 minutos de jogo, que ele deixa o braço esquerdo exatamente aonde o jogador do Atlético Mineiro cabeceou e conseguiu manter o 1-1 no placar. No mais, é torcer contra o Vasco no jogo de domingo contra o Internacional em seus domínios. Todo o torcedor tricolor é internacional desde criancinha. A partir de agora, Rasta, bora Internacional, minha porra! Bora Bahia, bora Barrutes, Veloso fui!